O que aconteceu nos treinos livres do GP de Barcelona de 2026? Um GP novo na Fórmula 1, pela primeira vez estamos tendo um GP de Barcelona na história da categoria, mais uma pista que a gente já tá muito acostumado a assistir, obviamente, o circuito de Barcelona, que foi a casa do GP da Espanha em todos os últimos anos, mas vai sair da Fórmula 1 no ano que vem, vai entrar em rotação ali com o GP de Spa, no caso, GP da Bélgica. A partir do ano que vem, né, a gente vai ter GP da Bélgica um ano, Barcelona outro, Bélgica um ano, Barcelona outro, enquanto o GP da Espanha vai virar o GP de Madrid. Então, nesta última participação, antes do hiato de um ano do GP de Barcelona, e que o Fernando Alonso já disse ser o seu último GP de Barcelona, possivelmente aí deixando entender que ele vai se aposentar no final do ano que vem, não sabemos ao certo, mas ele deu a entender isso daí. Nós tivemos 2 treinos livres, especialmente o primeiro deles com muitos novatos, e a gente vai comentar sobre isso, sobre como os novatos performaram também, e obviamente chegar nas expectativas para o final de semana que a gente teve somando os 2 treinos livres. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes de mais nada, vamos trazer um destaque extremamente importante, como o Marcos De Luca aqui trouxe. Não é F1, porém preciso falar, Rafa pole de novo. Será que vai abandonar? Torcemos que não, mas sim, Rafa Câmara foi pole position de novo na Fórmula 2. Em questão de classificação, o Rafa ele é um monstro, né? Na Fórmula 3 ele já era assim, pegava várias poles. E aqui na Fórmula 2 de novo, cravando pole atrás de pole para se colocar ali na frente. O grande problema vem sendo essa dificuldade dele em converter isso. Nas últimas etapas a gente já discutiu um pouco, né? Ele vem tendo problemas, sempre para tentar converter, sempre para conseguir alcançar o melhor resultado possível, e isso afeta muito a capacidade dele de estar liderando esse campeonato, porque ele tá sempre se classificando bem, sempre lá na frente, mas ele não consegue converter por erros bobos que ele acaba cometendo nas corridas. Então vamos torcer para que nesse final de semana seja diferente. A sprint vai largar lá de trás, e ele é meio alérgico a sprints, mas na corrida principal largando a pole. Vamos torcer para que ele converta essa pole, ganhe a corrida e comece a alcançar, quebrar um pouco dessa diferença para o primeiro colocado e buscar esse título na F2. Agora sim, indo de fato para o TL1, a gente começa com George Russell fazendo o melhor tempo no primeiro treino do final de semana com 1:16.363. Ele foi seguido de Oscar Piastri, Charles Leclerc, Max Verstappen e Leonardo Fornaroli, um dos novatos ali fechando o top 5. E começando a segunda parte do top 10, a gente tem outro dos novatos, o Paul Aron em sexto lugar, com a Audi, seguido de Liam Lawson, Dino Beganovic, Arvid Lindblad e Franco Colapinto, então 3 novatos aí no top 10. Na segunda página, Oliver Behrman, Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz, Ayumu Iwasa, Frederic Vest, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Lance Stroll, Colton Herta e Luke Browning. Bom, aqui a gente teve um TL1 bem surpreendente. Obviamente, a questão de tempos, como eu sempre reforço, não é um parâmetro pra gente avaliar pro resto do final de semana, mas tem coisas que a gente já pode começar a olhar, especialmente aqui no resultado de alguns novatos que eu quero conversar com vocês, especialmente alguns resultados surpresa. E eu já trago um primeiro comentário pra gente discutir aqui no vídeo, que é o comentário do José Ayrton MDC. Grande TL1 do Aron. E de fato, o Paul Aron colocou o carro da Audi em sexto lugar, e a gente vai ver no TL2 que o carro da Audi de novo faz um bom treino livre, e assim, a Audi vem se mostrando um carro muito bom, um carro muito sólido, muito consistente na parte dos chassis. O grande problema vem sendo a questão do motor. O próprio Mattia Binotto já falou isso, que ele diria que a Audi está ali em quarto lugar no grid em questão de chassi. O Bortoleto também comentou que tem a questão de que o carro hoje não estaria para brigar por título mundial, mas em questão de chassi estaria para brigar lá para cima, só que o motor, por ser o primeiro ano e todo o aprendizado que vem com isso, ainda está deixando um pouco a desejar, não à toa, na suposta lista do Adu que vazou, a Audi é a segunda pior, só tá na frente da Honda, porque tá atrás da Honda e também é complicado, né, no cenário atual pelo menos. Mas o Paul Aron, no seu primeiro stint no carro, fez um ótimo treino, quero dizer, e colocou esse carro na sexta colocação. É importante ressaltar aqui também que o Aron ele não é reserva da Audi, ele é reserva da Alpine, mas a Alpine tem esta parceria com a Audi para colocar o Aron para dar voltas ali, fazer treinos livres com a Audi, principalmente porque a Audi ainda não tem um piloto que eles tenham para colocar. O único piloto da academia deles hoje é o Fred Slater, que tá na Fórmula 3, e esse é o nome pra vocês decorarem, tá? A gente ainda vai ter o vídeo anual que a gente sempre tem aqui no clube de nomes para ficar de olho no futuro. Fred Slater, podem anotar esse nome aí também. Ele é um talento em potencial e ele tá competindo na Fórmula 3, a Audi ainda não colocou ele, e atualmente eles têm essa parceria com a Alpine e colocam o Paul Aron para correr. Ano passado já fez isso, o Paul Aron mesmo sendo reserva da Alpine já correu pela Sauber. Em relação à diferença pro Bortoleto, que muita gente estava comentando também, o Bortoleto teve muitos problemas com o carro nesse TL1, ele ficou reclamando bastante da questão do slide, né,
derrapar, eu acho que é a forma correta, mas o carro dele tava, tipo, sliding muito, tava derrapando muito nas curvas, ele não tava contente. Toda vez que ele saía, ele falava que o carro tava derrapando, e ele não conseguiu fazer voltas consistentes por conta disso. No TL2, a situação muda, a gente vai ver quando chegar lá, ele já foi muito melhor, no TL2, muito melhor mesmo. E, assim, esse TL1, assim, foi praticamente, entre muitas aspas mesmo, inútil pro Gabriel, porque foi mais tentando só consertar o carro do que tentando fazer algum programa ali de fato, porque parecia que ele tava com tantos problemas que o foco era tentar arrumar esse carro. Mas não tira os méritos, obviamente, do Paul Aron, que fez um grande treino livre, e mostra que essa Audi tem sim um potencial interessante. Dos outros novatos, um destaque bom aqui também é o Leonardo Fornaroli, colocando essa McLaren em 5º lugar, fazendo um bom treino livre, ficou ali relativamente distante do Piastri, né? Foi 6 décimos, mais ou menos, do Oscar. Só que ainda assim foi um bom TL por parte do Fornaroli, o atual campeão da Fórmula 2, e que ficou sem uma oportunidade na F1. Eu sempre defendo que todo campeão da Fórmula 2 merece uma oportunidade, de fato. Eu já falei no passado que eu não acho necessariamente o Fornaroli o melhor dos campeões de Fórmula 2 que a gente já teve, mas assim, pelo que ele conquistou, um título de Fórmula 3, depois um título de Fórmula 2 em sequência, você não pode não dar uma oportunidade para um cara desses, tal qual aconteceu com o Theo Pourchaire, tal qual aconteceu com o Felipe Drogovic, não que eles tenham vencido a F3 e F2 em sequência como Fornaroli, mas essas credenciais do Léo deveriam ter dado uma oportunidade e ele não teve, mas agora tendo as oportunidades de pelo menos pilotar um carro de F1, ele faz um bom trabalho também. Falando dos outros novatos, a gente teve o Dino Beganovic pilotando a Ferrari e muita gente já deve estar se perguntando, mas e o Rafa? Calma, o Rafa vai pilotar treinos livres pela Ferrari, o próprio Fred Vasseur falou isso no ano passado, que ele vai pilotar. Só que o Beganovic também é reserva da Ferrari e também tem ali, provavelmente, algumas corridas que ele deva fazer, alguns treinos livres, perdão, que ele deva fazer, como parte de ser um piloto de desenvolvimento da Ferrari. Ainda assim, pelo que se fala, pelos grandes rumores, mesmo com as dificuldades do Rafa, o grande favoritismo na academia atualmente da Ferrari ainda é pelo Rafa. E provavelmente, por conta da situação, por conta dos problemas que o Rafa está tendo hoje no campeonato da Fórmula 2, a Ferrari preferiu não interferir no campeonato. Chegaram e falaram, faz o seguinte, Rafa, a gente não vai pedir pra você fazer um treino livre hoje, porque assim, você tá tendo seus problemas, foca na Fórmula 2, foca 100% no F2, esquece um pouco o F1, esquece qualquer outra coisa, foca na Fórmula 2 pra você corrigir os problemas e tentar recuperar a desvantagem que você criou, porque você é um piloto bom e tem qualidade pra isso. O que tá acontecendo não representa quem você realmente é. Então, muito provavelmente também teve essa questão de deixar o Rafa focado, ficar tranquilo só na Fórmula 2, sem jogar ele na Fórmula 1, porque existe um histórico de pilotos que estão competindo na Fórmula 2 e fazem TL na Fórmula 1 no mesmo final de semana, acabam não indo tão bem na F2, porque daí tem que ficar mudando muita coisa, adaptando muita coisa, e acaba não conseguindo dar o foco necessário para o final de semana. Então tem muito dessa questão de provavelmente a Ferrari ter conversado com o Rafa ali e pedido para ele focar na Fórmula 2, mas ele ainda vai fazer treinos livres. Pode ser que seja no Brasil provavelmente vai ser no Brasil um deles, já que a gente não tem sprint esse ano no Brasil, vamos ter 3 treinos livres no GP de São Paulo, então muito provavelmente uma das entradas do Rafa em TL1 vai ser no Brasil. Outros novatos, não tão novatos que a gente teve, foi o próprio Ayumu Iwasa, pilotando pela Red Bull, já fez vários, se não me engano esse é o 6º treino livre que ele faz pela própria Red Bull. É um dos pilotos reservas, tal qual o Tsunoda, mas o Tsunoda já é um piloto experiente de Fórmula 1, ele não pode fazer esses treinos livres de novato contar. Então só o Iwasa entra nessa brincadeira. O Vest é a mesma coisa, já é um piloto reserva da Mercedes há um bom tempo, ele já fez treinos livres pela própria equipe. E eu também vou falar, antes de falar do Colton Herta, que é um nome que com certeza a gente quer discutir aqui, mas o Luke Browning, o coitado, recebeu essa oportunidade, mas a Williams teve problemas e não conseguiu nem sair da garagem. Então o Luke Browning não teve nem oportunidade de pilotar. O coitado aí ficou sem a chance e o reserva da Williams. Agora sobre o Colton Herta, que ficou em último lugar dos carros que fizeram pelo menos uma volta nesse treino livre, e ele ficou ali bem atrás do companheiro de equipe, o Valtteri Bottas, perfeito. Mas eu não acho que necessariamente isso foi algo ruim, ou algo negativo, pensando na visão que a Cadillac vai ter dele. Porque, no geral, a Cadillac já deixou claro que ele vai fazer os próximos 3 treinos livres, né? As equipes são obrigadas 2 vezes por temporada em cada carro ceder os carros em um treino livre. Então, cada carro tem que ceder 2 vezes a sua vaga em treinos livres aleatórios, treinos livres aleatórios ao longo da temporada. E já tá confirmado que o Colton Herta vai assumir esses 4 assentos ao longo de 2026, o que deixaria faltando só um pontinho para ele conquistar a superlicença da FIA e poder pilotar na Fórmula 1, e provavelmente mesmo se ele não conquistar na Fórmula 2 que seja, vão dar o jeito de empurrar ele ali, vão tentar fazer a mesma coisa que fizeram com o Lindblad, com o Antonelli, de conseguir a superlicença com antecedência para ele poder ir para F1. O plano a longo prazo da Cadillac é o Herta.
o plano da Cadillac a longo prazo é o Colton Herta. E esse treino livre, pela primeira vez, num carro complicado como é a Cadillac, eu não julgo tanto, mas da mesma forma que eu não acho, por exemplo, sim, a gente olha pro Fornaroli ficando ali em quinto lugar, mas ele pegou uma McLaren, que é um bom carro, e ainda ficou muito atrás do Oscar Piastri também. Não foi tanto, obviamente, quanto o Colton Herta ficou do Valtteri Bottas, mas ele também pegou um carro muito melhor para pilotar. O Colton Herta tá tendo essas primeiras experiências dele com carro em Fórmula 1, é importante ressaltar. Pilotos como o Fornaroli, como o próprio Paul Aaron, já tem experiência no carro de Fórmula 1, já tem essa vivência. Em final de semana oficial, pelo menos, é a primeira vez do Colton Herta, tirando qualquer teste privado que possa ter acontecido. Esse é o primeiro final de semana oficial do Colton Herta pilotando um carro de Fórmula 1. E um carro complicado como é o carro da Cadillac. Então eu não acho que ter terminado em último com essa diferença de tempo seja algo que impacte negativamente, porque a Cadillac é que tem os dados privados do que ele está fazendo na F2. E entra naquela mesma lógica do Kimi Antonelli. Quando o Kimi Antonelli estava na Fórmula 2 e não estava liderando o campeonato, estava lá em sexto, chegou a ter momentos que ele estava em décimo, assim, e tal. O pessoal falava, essa fraude que a Mercedes quer subir, é esse merda aí que a Mercedes quer subir. Tá aí o Kimi Antonelli. Eu não tô falando que o Colton Herta é o Kimi Antonelli, longe disso. Muito longe disso, por sinal. Eu acho que o Colton Herta no seu auge na Fórmula 1 vai ser um meio de pelotão, sólido, e é isso. Mas não avaliem posição da tabela da Fórmula 2 como mérito para o piloto subir. O próprio Franco Colapinto também era medíocre na Fórmula 2 e tá aí. As equipes têm as informações de como os pilotos estão saindo. Por isso que é importante, por isso que os pilotos sobem pilotos da sua academia ao invés de subir o campeão da Fórmula 2, só porque ele é campeão da Fórmula 2. Porque os pilotos da academia, você tem os dados, você sabe como ele é. Você sabe por que ele tá indo mal, que às vezes é culpa do carro, às vezes é culpa de fator externo, você sabe o que tá acontecendo. Então, a Cadillac ainda tem muita confiança no Colton Herta, tem o fator americano, é verdade. Não julguem apenas pela posição na tabela. Provavelmente vai ser o Herta que vai subir, e esse treino livre eu não acho que influencie em muita coisa nisso. Partindo pro TL2, que agora sim a gente vai falar um pouco mais sobre o final de semana, a gente teve o Lando Norris fazendo o melhor tempo com 1:15.426, seguido de George Russell, Oscar Piastri, Charles Leclerc e Kimi Antonelli, fechando o top 5, Max Verstappen, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Lewis Hamilton e Isaac Hadjar, fechando o top 10. A segunda página tem Nico Hülkenberg, Oliver Behrman, Liam Lawson, Carlos Sainz, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Alex Albon, Sérgio Pérez, Fernando Alonso e Lance Stroll. Nesse TL2, Liam Lawson e o Valtteri Bottas tiveram seus próprios demônios para lutar com os carros e não fizeram todas as voltas. Liam Lawson, inclusive, parando ali no meio da pista também. Por isso, poucas voltas para os dois e que pode sim afetar um pouco o resto ali do final de semana. Mas eu vou começar a discussão desse TL2 trazendo um comentário aqui do Robin. Robin, termina com N, né? A Audi vai brilhar nesse GP, ritmo bom. Carro está bom desde Mônaco, espero ver a Audi brigando por quinto ou oitavo, Q3 é garantido. Assim, a expectativa é que a Audi tenha um bom final de semana. No TL1 a gente viu que o carro estava equilibrado, e no TL2, com o Bortoleto, por exemplo, conseguindo arrumar os problemas que ele estava tendo, fez um bom TL e se colocou ali na oitava colocação. Então, de fato, foi um bom treino da Audi, que mostra esse potencial, mostra essa capacidade, como disse aqui, o Robin desde Mônaco. O problema é que em Mônaco os dois pilotos não conseguiram converter, o Bortoleto por bater no muro e o Hülkenberg por não conseguir avançar até o Q3. Agora, aqui de novo, mostra um carro muito bom por ser uma pista de novo, em que a pressão aerodinâmica é mais importante, você tem a questão então do chassi poder falar um pouco mais alto. Eu acho que a Audi então pode sim brilhar um pouco mais, e eu acredito que dessa vez, fazendo o correto, fazendo tudo direito, os dois carros têm total capacidade de terminar no Q3 e os dois brigarem por pontos aqui em Barcelona. Muitas vezes a Audi perde pontos por conta de problemas do motor mais do que do carro. Não foi o caso de Mônaco, mas no geral perde muito mais pontos por conta de problemas do motor do que no carro. E nessa pista eu acho que tem total capacidade sim do Gabriel e do Hülkenberg fazerem uma boa classificação em corrida. Assim, com ressalvas, né? Porque como o Flávio Peruzinho trouxe aqui, alguém reparou que o Hülkenberg pegou P11? Pode ser que ele seja atraído como um raio magnético, né, para aquela posição. Inclusive, né, a gente não comentou no último final de semana, durante o GP de Mônaco, a homenagem que o Gabriel fez pro Nico, né? Porque como o Nico levou a punição, foi lá pro fundo do grid, o Gabriel, em homenagem ao Nico, terminou em 11º lugar, sabe? Isso que é o companheirismo entre os dois. Os dois não são amigos, não tem essa relação de pai e filho, não tem essa relação bem próxima de amizade deles, ficam postando os videozinhos engraçados na internet. Então, o Gabriel, em homenagem ao seu amigo, terminou em 11º lugar e aqui já devolveu o posto. Nico, mais uma vez, em 11º. Falando agora um pouco mais da parte de cima, a gente teve as McLarens indo muito bem, né? Fazendo um sanduichinho no top 3, com uma Mercedes
do George Russell. E o Miguel trouxe aqui, McLaren de volta, vai brigar com a Mercedes e Ferrari esse final de semana. E de fato, um bom treino da McLaren, só que assim, eu vou ser o cara que joga o copo de água no chope dos torcedores da McLaren, tá? Porque a gente viu esse roteiro em praticamente todos os últimos finais de semana. Não vamos nos esquecer, chega treino livre, nossa, olha só, a McLaren pode bater com a Mercedes, olha só, a Ferrari tá indo bem em relação à Mercedes, será que agora vai? Chega na classificação, a Mercedes tá na frente. Então assim, pode chegar amanhã, no sábado, na classificação e baita volta das McLaren, olha, pole position do Lando Norris. Pode acontecer. Não vou falar que é impossível, porque não é impossível. Pode acontecer. Mas a gente viu esse roteiro se repetir em todas as últimas semanas. Olha a McLaren liderando o treino, olha a Ferrari liderando o treino, olha o Verstappen indo bem no treino. Chega no sábado, pole position do Russell ou do Antonelli, na verdade, na maioria das vezes, né? Então, pode estar bem? Pode. Eu acho que realmente está muito bem. No TL1 já mostrou ali que estava competitivo e principalmente aqui no TL2 já se mostrou tá bem para combater ali as Mercedes, né? Ficou bem com todo mundo. O próprio Russell tá fazendo um bom treino, a gente já fala disso. As McLaren têm total capacidade de se enfiar nessa briga pela pole. Vai acontecer? Eu não vou botar minha mão no fogo para falar que vai. Porque este roteiro nós já vimos. É como um filme romântico de Hollywood. Você já sabe o que vai acontecer do começo, no meio e no fim. Bom, como eu falei, a gente teve um ótimo treino também por parte do George Russell. E eu trago um comentário do Felipe Z1410. Russell parece estar confortável nesse final de semana. Acredito que ele possa vir para brigar pela vitória. De fato, ele foi a melhor Mercedes nos dois treinos. Foi bem melhor que o próprio Antonelli, mas no segundo treino principalmente. Mas a gente precisa considerar também que o Antonelli não fez o TL1, então o TL2 dele foi mais enxuto. Ele precisou fazer mais coisas no TL2, obviamente, para compensar a perda do TL1. E isso, querendo ou não, impacta um pouquinho a capacidade dele extrair o melhor resultado nesse TL2. Temos que esperar talvez o TL3 amanhã pra gente saber de fato o quão próximo ou à frente do Russell Antonelli vai estar. Mas é uma vantagem, querendo ou não, pro Russell nessa situação do campeonato, precisando recuperar uma vantagem gigantesca do companheiro de equipe. Ter essa vantagem, entre aspas, que é ter um treino livre a mais para poder exercer os seus treinos e práticas no GP de Barcelona. Então, assim, eu já falei na reação pós-corrida, no Vencedores e Perdedores dessa última semana de Mônaco, que eu já não acredito mais que o Russell vai virar, né? Até antes do GP de Mônaco, minha aposta era que o Russell conseguiria virar ainda esse campeonato. Hoje eu já não aposto mais nisso. Pode ser que vire? Pode, nada é impossível, a gente tá falando de um cenário em que duas corridas podem mudar completamente. Duas corridas que, sei lá, o carro do Antonelli pifa em uma, ele bate em outra, o Russell já cortou 50 pontos caso ele vença. Então o cenário fica completamente aberto de novo. Fórmula 1 é um esporte que pode mudar drasticamente a situação de uma corrida para outra dependendo do que acontecer. Mas, em condições normais de temperatura e pressão, não acredito que o George Russell vai ser capaz de cortar essa diferença que está muito grande mesmo já pro Antonelli. Porém, se ele quiser fazer isso, ele precisa dessas confianças, ele precisa desses primeiros passos, e acho que esses bons treinos que a gente tá vendo aqui em Barcelona é um desses primeiros passos para que ele possa sonhar em se aproximar e tentar chegar de alguma forma para cima do Antonelli. Sobre as Ferraris, o Leclerc fez um bom treino nos dois cenários, né, usando agora os novos freios, os freios de carbono, não os mais freios da Brembo, que é uma situação toda que estava acontecendo nesses últimos dias, né, por conta dos problemas que ele teve durante o GP de Mônaco. Ele reclamou muito dos freios, a Brembo fez uma nota oficial e o Leclerc pediu para usar os mesmos freios que o Hamilton estava usando nessa temporada, que são os freios de carbono que ele usava já na época de Mercedes. Ele não conseguiu se acostumar aos freios da Brembo, não gostou muito deles, pediu para trocar e estava usando isso desde o começo da temporada e está fazendo uma boa temporada. O Leclerc pediu para usar o mesmo. O Hamilton, no seu único treino, que foi o TL2, não fez a melhor coisa do mundo, mas aí eu coloco a mesma situação do Antonelli, né? Você não faz o TL1, então os tempos ficam bem comprometidos no TL2, não porque ele não conhece a pista, mas porque ele faz outras coisas, ele treina outras coisas, testa outras coisas, diferente do que o Leclerc já está fazendo, por estar um pouco mais avançado, né? Por ter feito o TL1. Então, eu acho que a questão da proximidade é mais interessante a gente ver no TL3 quando o Hamilton sair. Agora, minha previsão era de que no começo da semana, né, o Leclerc não conseguisse ter o melhor dos finais de semana por estar se acostumando com o freio novo. Vamos ver, foi um bom treino, ele conseguiu se colocar muito bem, não necessariamente próximo. Em termos de posição, ele consegue se colocar bem porque ficou em quarto lugar, né, na tabela é bom, mas ele ainda fica 3 décimos do Oscar Piastri, teoricamente está, entre aspas, longe do top 3. E ainda tem o Antonelli que pode melhorar, obviamente, esse tempo, e vai fazer isso para brigar ali com os pessoal da McLaren e o seu companheiro de equipe, George Russell.
É um final de semana que a Ferrari parece estar ali confortável nessa terceira força, nessa posição de terceira força, sabe? Vamos ver o desenrolar amanhã, mas eu acredito que o Hamilton ainda vai dar um step up, né? Vai melhorar um pouquinho, não sei se vai bater o Leclerc ou não, mas acho que o Leclerc vai dar uma decaidinha também quando o Hamilton poder pegar o ritmo de fato do carro. Por fim, falando do top 4 dos pilotos que tem qualquer chance ainda de vencer, a gente tem o Márcio, o Super Márcio, o Max Verstappen e o Isaac Hadjar, que perdeu o seu pódio em Mônaco por conta do protesto bem sucedido do Gasly, né? E o preço que ele teve que pagar foi ter problemas no TL1 também, o Gasly teve que abandonar depois de um tempo ali o TL1, mas o Hadjar perdeu o seu pódio e a Red Bull não parece estar no mesmo ritmo ali das principais equipes nesse final de semana, parece estar um pouquinho atrás das outras equipes do top 4 nesse final de semana. Claro que na classificação tudo pode mudar, o Max ele é sempre capaz de encontrar este décimo, tirar um coelho da cartola para conseguir esse décimo perdido, né? Então é bem capaz que ele consiga melhorar, mas a Red Bull no momento, a equipe de melhor motor, pelo menos a combustão, segundo o Adu, e que não vai poder trazer atualizações nesse primeiro ciclo, né? Na temporada, né? Mas durante a avaliação desse primeiro ciclo, eles não vão poder trazer nenhuma atualização. Vamos ver como vai ser a avaliação do segundo ciclo do Adu, que a gente não sabe quando que vai acabar por conta do caos do calendário. Mas a Red Bull parece estar um pouquinho atrás, porém, nunca duvidemos do Super Márcio. Mas aí tá, o que aconteceu nos treinos livres do GP de Barcelona de 2026? Quero, como sempre, saber a sua opinião. Não esquece de deixar ela aí nos comentários. Gostou, não gostou? Concorda, discorda? Sempre quero saber o que você tem a dizer. Então escreve aí nos comentários. Lembrando também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Amanhã, sabadão, teremos o vídeo pós-classificação e vamos ter Le Mans acontecendo. A gente vai ter shorts acompanhando as corridas de Le Mans, então, né, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder os shorts falando sobre Le Mans. E tem Copa do Mundo todo dia, não é nesse canal, é no Clube do Fute, o nosso outro canal aqui, do conglomerado Fred de comunicações, né, tem o Clube do Fute, e o meu canal pessoal, Fred Irles, que eu comento as notícias de esporte que estão rolando, então já fiz o jabá de todos os meus canais de uma vez. É isso, eu vou assistir, eu vou editar esse vídeo logo aqui pra poder assistir um ótimo Canadá e Bósnia agora à tarde, tá? Então é isso, quero deixar um abraço pra todos vocês que ficaram até aqui, e até o próximo vídeo.